O presidente Lula se encontrou hoje com o presidente do Chile, Gabriel Boric. Nesse encontro, pelo menos 17 acordos bilaterais foram assinados. Eu vou chamar agora a repórter Ana Isabel Mansur, do Portal R7, lá de Brasília, que está acompanhando essa movimentação e traz as informações do que foi falado por lá. Uma ótima tarde para você, Ana. Pelo menos a gente já tem informação que assinaram os acordos. Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde para quem está aqui com a gente. Sim, eles assinaram, foram ao menos 17 acordos bilaterais, como você bem disse, que incluem parcerias entre Brasil e o Chile em áreas como energia, agricultura, direitos humanos, segurança cibernética, governo digital, entre diversos outros assuntos. Rafael, o presidente Lula chegou ao Chile ontem à noite e a agenda oficial dele no país vizinho começou hoje de manhã, com reuniões ampliadas com a participação dos 14 ministros que compõem a delegação brasileira e também os ministros chilenos, além, claro, do presidente Boric, e depois também reuniões privadas apenas entre Lula e Boric. Depois dessas reuniões pela manhã, houve essa cerimônia de assinatura de atos, como você disse, foram ao menos 17 atos assinados e logo em seguida os dois presidentes deram uma declaração conjunta à imprensa e foi justamente nessa declaração que o presidente Lula comentou a situação política na Venezuela. Nós separamos o trecho em que Lula falou sobre o país vizinho. Vamos ouvir. Nossos ideais convergem na defesa intransigente da democracia. Por isso, tive a satisfação de convidar o presidente Boric para a reunião de líderes democratas contra o extremismo que Pedro Sánchez e eu organizaremos em Nova York no contexto da Assembleia Geral da ONU. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Hoje, enquanto o presidente Boric me guiava pelo Salão da Democracia e Memória e me apresentava a gravação do último discurso de Salvador Allende, lamentei que o Brasil tenha em sua história a triste mácula de ter apoiado a ditadura chilena. Sabemos que a arbitrariedade é inimiga do bem-estar e que a democracia não se sustenta sem um Estado que garanta direito. Pois é, Rafael, como nós vimos aí nessa declaração do presidente Lula, ele voltou a defender a transparência nas eleições da Venezuela. Lembrando para quem está aqui com a gente, os venezuelanos foram às urnas no domingo passado, do dia 28 de julho, domingo do último mês. No dia seguinte, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão venezuelano responsável pela organização do pleito naquele país, proclamou o atual presidente Nicolás Maduro vencedor. No entanto, esse resultado é contestado por parte da comunidade internacional e também pela oposição, que foi liderada aí nessas eleições pelo candidato Edmundo González. Logo depois da promulgação que Nicolás Maduro tinha vencido as eleições, o presidente do Chile, Gabriel Boric, se manifestou e disse que não aceitaria nenhum resultado que não fosse verificável, ou seja, justamente defendendo a transparência das eleições. Aqui no Brasil, o governo ainda não reconheceu nem refutou a reeleição de Nicolás Maduro. Na última terça-feira, Lula se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto e disse que não há nada anormal nem grave nas eleições venezuelanas. No entanto, o governo brasileiro e o próprio presidente Lula pedem que as atas das eleições, os documentos que contêm os dados das urnas das sessões eleitorais, sejam divulgados. O governo brasileiro diz que só vai reconhecer a reeleição de Maduro ou então refutar depois que essas atas forem divulgadas, o que ainda não foi feito pelo governo venezuelano. Rafael, portanto, o presidente Lula está no Chile agora e ele fica no país até amanhã por volta da hora de almoço. Ele também cumpre algumas agendas amanhã de manhã na capital Santiago e depois, portanto, retorna ao Brasil. Eu volto com você.
Estamos de olho, Ana. É claro que esse movimento todo precisa ser realizado, principalmente agora por parte do governo venezuelano, de Maduro, de fazer a divulgação. Nós acompanhamos o Celso Amorim, enviado do governo brasileiro para acompanhar de perto o processo eleitoral. A gente está de olho para saber se pelo menos alguma coisa muda da semana anterior para essa.